Bom, bom dia. Fiquei confusa agora, não sabia se era de manhã ou de tarde. Bom dia, boa tarde. Eu quero começar também agradecendo o convite, né, da Solange, Giovana, da Nádia, né? Agradeço muito o convite para estar aqui, compor essa mesa e poder discutir, né, com o público, com os colegas, né, sobre essas questões de tecnologia, do digital, que tanto nos angustiam, né, a todos. Então, agradeço muito o convite. Quero dizer também que estou muito contente de dividir, né, e partilhar essa mesa com a Evandra e a Solange, né, também gosto muito do trabalho delas, então estou realmente muito feliz de poder estar aqui, né, e de poder partilhar esse momento com elas e com todos vocês. Bom, o que eu preparei para a gente discutir é um pouco diferente, vamos dizer assim, do que eu normalmente faço, né, que sempre proponho discussões mais amplas. E hoje eu pensei em propor um exercício analítico mais pontual, vamos dizer assim, para a gente poder pensar algumas questões que, inclusive, acho que foram questões que apareceram nas apresentações, né, do simpósio, e acho que esse é o objetivo também, né, a gente poder retomar algumas questões, e acho que casou aí, porque a gente fala às vezes um pouco no escuro mesmo, né, mas acho que algumas questões vão ser retomadas e aí também a gente pode fazer essa discussão, né, ao final, juntos. Bom, eu vou ler então, né, Bom, primeiro assim, o título acho que está aí, né, esse foi o título que eu dei, e eu começo dizendo que o que eu vou discutir mais pontualmente é a questão da circulação, né, do conhecimento. Então eu procurei integrar os temas da mesa, né, que é a questão da rede, do conhecimento, do discurso, né, na análise que eu vou propor, e teoricamente também vou tentar desmanchar um pouco essas questões, né, bem pontualmente mesmo, procurando discutir cada uma delas, ou elas em relação, que na verdade esse é o meu objetivo aqui. Então, a circulação do conhecimento é parte da sua produção. Algumas pesquisas se debruçaram sobre essa questão, e dentre elas, eu posso referir aqui, né, o trabalho que foi realizado no projeto, o Núcleo de Jornalismo Científico, que foi realizado pelo LabEURB e pelo LabJOR, que durante os anos de 97 e 2004 produziu uma ampla reflexão sobre as relações entre as políticas científicas, a produção de conhecimento e sua circulação pela mídia, né? Então, acho que esse é um projeto referência que tem uma discussão muito ampla sobre a questão da circulação do conhecimento. Esse é apenas um exemplo de um projeto que se desenvolveu trazendo a questão da circulação, no caso aí, pela mídia, como parte da produção do conhecimento. De uma forma diferente e bem menos abrangente, claro, né? Eu gostaria de desenvolver aqui uma análise que traz a problemática que toca a relação, então, circulação, conhecimento, rede, colocando o foco da produção do conhecimento sobre a circulação. Em Orlando, ela apontou os 3 elementos do circuito do processo de significação, né, que é a constituição, a formulação e a circulação. Eu estou considerando, então, esses 3 elementos para refletir sobre o processo de significação do conhecimento, sendo que eu estou considerando aqui a formulação, a rede, a constituição, então, a globalização, e a circulação, a conexão em rede. No entanto, embora eu considere os 3 elementos, eu compreendo, né, e vou partir disso aqui, que há uma predominância do elemento da circulação sobre o da formulação e o da constituição. Predominância esta que contribui para a produção de um sentido de coisificação do conhecimento, como pretendo mostrar no decorrer dessa exposição. Então, essa é uma outra noção que eu vou desenvolver um pouquinho
mais para frente. Segundo uma posição materialista, que é a da análise de discurso, o conhecimento é o processo de sua própria produção. E se dizemos que a circulação, então, é parte do conhecimento, então a gente pode dizer que o conhecimento é o processo de sua própria produção e de sua circulação. Eu estou considerando assim o conhecimento como produção, mas também como circulação. Isso tudo, claro, dentro de condições de produção específicas, consideradas em sentido mais particular, como sendo a internet, né? Sobretudo, e aí eu estou tomando nos últimos 20 anos, no decorrer dos quais se desenvolveu mais fortemente as suas componentes rede e interatividade. Ou o que conhecemos como a web social, na qual vai contar muito, né, as conexões, né, entre sujeitos em redes sociais e onde a interatividade com a própria máquina, aí por meio de softwares e aplicativos, mas também entre sujeitos, se tornou parte do cotidiano de todos. Em sentido amplo, então, eu considero a globalização ou redes, né, e aí redes também, redes mundiais de informação e comunicação, sobre as quais significamos hoje a economia, as relações, o próprio conhecimento. Para avançar nesse aspecto, então, vejamos qual é o sentido para a relação rede, conhecimento, circulação, que está posta em 3 diferentes ambientes digitais que se autodenominam rede de conhecimento, rede do conhecimento e conhecimento em rede, né? Então, eu pediria para passar, por favor. Não sei quem é você que está passando? Ah, está aqui. Desculpa. Eu acho que eu desliguei, né? Ah, é aqui. Não, é aquele mesmo. Não, aqui. Então, esse é o rede de conhecimento. Então, esse vamos dizer, é o ambiente, né? Gente, é melhor aqui. Sabe por quê? Porque senão eu não vou enxergar. Pode ser? Obrigada. Então, esse é o primeiro, rede de conhecimento, só para vocês conhecerem um pouquinho. Bom, esse é o segundo, então, rede do conhecimento. E esse é o terceiro. O nome é PUC-RS Conhecimento em Rede. Então, isso só para vocês, né? Vamos ficar, por enquanto, aí, nesses 3, para vocês verem. E o que eu vou trabalhar é justamente essa nomeação, né, de cada um deles. O primeiro deles, então, é um site de divulgação, que é o lá. Esse daí é um site de divulgação de um software, né, de gestão do conhecimento chamado Rede de Conhecimento. Um software voltado para o meio empresarial. Sua descrição diz o seguinte. Então, vou passar a descrição do primeiro. É essa daí. Então, está grifadinho ali, mais ou menos o que eu vou trabalhar. Aproxime as pessoas por afinidade e potencialize o compartilhamento de conhecimento dentro da organização. Bom, esse é o primeiro. O segundo é um blog feito por alunos do primeiro ano do ensino médio de um colégio, um colégio particular de Minas Gerais, chamado Magno, e a sua descrição é a seguinte: blog criado pelos alunos de primeira série do ensino médio do colégio Magno com o objetivo de compartilhamento de informações e conteúdos escolares. E o terceiro, que é uma plataforma, então, uma plataforma de vídeos e podcasts criada por uma instituição de ensino superior, que é a PUC Rio Grande do Sul, e a sua descrição, né, conforme está ali, é PUC-RS Conhecimento em Rede, disponibiliza relatos de pesquisas, estudos e técnicas de ensino inovadoras
desenvolvidas na universidade em áreas de excelência da educação superior, aprimorando o conhecimento e a vida em diferentes setores da sociedade. O modo de circulação do conhecimento na descrição, então, dos 3 ambientes digitais é o do compartilhamento dos 2 primeiros, né, que vai aparecer ali, e disponibilização, então, para usar como está colocado, no último. Nos 2 primeiros, a preposição ali de e do coloca o conhecimento como matéria. No último, o uso da preposição em, né, tem uma pequena diferença aí nesse último, dá a ele uma forma, mas também um lugar, que é o em rede. Nesse sentido, eu trago a questão, Eni Orlandi, né, quando ela vai falar da matéria na perspectiva do materialismo histórico, e vai dizer que a matéria é a substância suscetível de receber uma forma. A partir dessa perspectiva, a autora formula, e aí ela diz, né, de sua formação materialista, mas enquanto linguista, a noção de forma material, que é a que vai interessar aqui, que vem para ela, né, da distinção dissociar entre forma e substância que se desenvolve na teoria de Jens. No domínio conceitual do materialismo histórico, ao qual se filia então a análise do discurso, a autora pensa a forma discursiva como forma material, ou seja, forma linguístico-histórica, nem empírica, nem abstrata. Desse modo, é a partir dessa noção, enquanto forma linguístico-histórica, que considero rede de ou do conhecimento e PUC-RS conhecimento em rede, como a forma material que dá nome aos objetos descritos em cada ambiente, aí, né, cada um dos 3 ambientes, e produz sentidos no jogo das preposições. Cabe ainda compreender nesse primeiro movimento de análise que a própria forma material, e aí, forma material, rede de conhecimento, rede do conhecimento e PUC-RS conhecimento em rede, traz em si um processo de significação determinado pelas redes de conexão, nas quais circula. Assim, gostaria de propor um segundo, então, movimento de análise em torno da deriva que é produzida na própria textualização do discurso, da rede e do conhecimento nos ambientes digitais em questão. Então, é mais ou menos isso daqui. A gente tem ali, no primeiro, rede do conhecimento, e a rede do conhecimento é um software, né? Isso é como está dito. No segundo, rede do conhecimento, e a rede do conhecimento é um blog. E no terceiro, PUC-RS conhecimento em rede, o conhecimento em rede é uma plataforma virtual. E aí, a gente não tem isso ali, dito no próprio site, mas a gente faz uma busca na internet, a gente vai encontrar, né, por exemplo, uma divulgação como essa, né? Então, está nomeado, né, está descrito lá em cima. Isso só para dizer como é que eu cheguei nessa outra possibilidade de formular. Cabe aqui trazer a reflexão empreendida, né, eu faço parêntese, né, pelo filósofo Lucien Spes, a respeito da relação técnica e tecnologia. Nessa reflexão, o autor aponta para uma virada na clássica vulgata estabelecida quando se trata da relação técnica e política, segundo a qual, e aí eu cito o autor, a política é a cabeça, é ela que pensa, prevê, programa, dirige ou orienta a técnica para servir aos seus próprios fins. Diz o autor ainda que, tendo em conta os dispositivos atuais, constata-se não só uma alteração nas relações entre técnica e política, mas, mais do que isso, dizerem uma verdadeira inversão. A técnica tornou-se serva dominadora. Segundo o autor, essa inversão ou intercâmbio entre técnica ou tecnologia, né, e política é possível por terem as atividades técnicas e o essencial do político traços característicos surpreendentemente próximos, diz ele. Uma dessas semelhanças, levada a cabo pelo autor, é que ambas são habitadas pela ficção ou pela utopia.
Nessa perspectiva, aponta que, com a inversão da relação entre tecnologia e política, temos substituído a ficção da técnica, que para o autor não quer dizer ilusão, mas algo que se realiza a todo instante, pela seriedade da sua pretensa objetividade. Essas são palavras dele. Com isso, tem se produzido um discurso direto das coisas elas próprias, como se não houvesse história, como se a inovação existisse à margem dos sentidos das coisas de que há apenas efeito. É o que Spes chama de discurso coisista. Assim, na análise proposta, conhecimento é qualificado pela tecnologia, ou por software, blog, plataforma virtual. De objeto do discurso, o conhecimento torna-se discurso do objeto. O conhecimento é blog, software, plataforma. A tecnologia como condição de produção, pela produção de objetos, desloca o sentido de conhecimento, produzindo a possibilidade de ele vir a ser significado pelo modo de sua circulação, disponibilização, compartilhamento. É nessa esteira também que um autor chamado George Siemens formula a sua teoria, que é chamada de teoria conectivismo. Uma teoria, ele diz, uma teoria da aprendizagem para a idade digital. Segundo o autor, então vocês têm aí uma definição que ele dá para essa teoria. Conectivismo é a integração de princípios explorados pelo caos, rede e teorias da complexidade e auto-organização. A aprendizagem é um processo que ocorre dentro de ambientes nebulosos, onde os elementos centrais estão em mudança, não inteiramente sob o controle das pessoas. A aprendizagem, definida como conhecimento acionável, pode residir fora de nós mesmos, dentro de uma organização ou base de dados. É focada em conectar conjuntos de informações especializados, e as conexões que nos capacitam a aprender mais são mais importantes que o nosso estado atual de conhecimento. As conexões, então, são mais importantes. Essa é a definição do conectivismo. Vou passar esse. Ele diz também, o conectivismo também trata das mudanças que muitas corporações encontram nas atividades de gestão do conhecimento. O conhecimento que fica em uma base de dados precisa ser conectado com as pessoas certas, aos contextos certos, para que possam ser classificados como aprendizagem. Assim, a rede de conhecimento, cuja metodologia são os buscadores e Big Data, por exemplo, como é o caso do site que divulga o software, está contemplada nessa definição de conectivismo. Mas, de uma forma menos evidente, também os conteúdos compartilhados no blog e os vídeos da plataforma produzem sentidos para o conhecimento a partir da disponibilização de dados na rede, imaginariamente, conectando com as pessoas certas nos contextos certos. Eis um outro conceito muito importante para a teoria do conectivismo, que é a rede. Segundo o seu fundador, e ele define uma rede... acho que eu tinha colocado ela errada antes. Então, deixa eu ver aqui. Isso. Então, uma rede pode simplesmente ser definida como conexões entre entidades. Redes de computadores, grades de poder e redes sociais. Todas funcionam através do princípio simples de que as pessoas, grupos, sistemas, nós, entidades, podem ser conectadas para criar um todo integrado. Alterações dentro da rede têm efeitos na onda do todo. Tem efeitos de onda no todo. Vejamos que aí o sentido de totalidade do conhecimento, significada pela quantidade, pela infinidade de pessoas, grupos, sistemas, nós, entidades, possíveis de serem conectadas por uma rede, produz um sentido de comum, de comunidade, compartilhamento. Dito isso, cabe perguntar pelo político e pelo funcionamento de uma memória que esburaca o próprio conhecimento.
que poderíamos entender simplesmente como um conhecimento que não pode, afinal, ser compartilhado. O que não significa que ele não possa ser disponibilizado na rede enquanto dado em circulação. Quanto ao político, é do efeito de seu apagamento e da sua relação com o simbólico que deriva o próprio sentimento comum da comunidade. Segundo ainda o filósofo Spes, as antigas figuras fortes de liberdade, igualdade e fraternidade sucumbem sob o peso das questões de tecnologia, na discursividade da qual a liberdade, isso ele vai dizer no livro dele, a liberdade vira acesso, a igualdade vira transparência e a fraternidade vira convívio. O sentido de rede aí cumpre esse papel, na medida em que produz o sentimento do comum, pelo compartilhamento do conhecimento, por exemplo, da empresa, no âmbito da empresa, por exemplo, da escola, de uma turma específica, como é o caso daquele blog, da universidade, no caso do PUC-RS Conhecimento em Rede. Aí deriva do conhecimento, então, da escola e da universidade, por exemplo, para rede, ou blog, plataforma virtual, site, nos quais ele significa, o conhecimento, significa, então, de outras maneiras e regulado por outros imaginários. A pergunta que norteia toda essa análise que eu estou fazendo é: como o conhecimento está sendo significado nesses três diferentes ambientes que se nomeiam rede de conhecimento, rede do conhecimento e PUC-RS Conhecimento em Rede? Quais sentidos estão sendo mobilizados e produzidos para conhecimento e rede, postos em relação pelo digital, em sua materialidade, naquilo que permite observar a relação do real com o imaginário, ou seja, a ideologia. Como afirma Orlandi, há na textualização produzida na internet uma relação diferente com a memória. Memória esta que a autora chama de memória metálica, como já foi dito aqui anteriormente. Memória da circulação e da atualização dos dados no intradiscurso. Memória sem profundidade, e aí eu estou parafraseando o Pechet ao falar do acontecimento sem profundidade. Para mim, a memória metálica funciona, então, no eixo do intradiscurso, tal como mostra o gráfico abaixo. E aí é uma tentativa da gente compreender... Uma tentativa aí da gente compreender essa memória, ou essas diferentes memórias, a metálica e a memória discursiva. Então, deixa eu ver aqui que eu já me perdi. Então, a memória metálica funciona no eixo do intradiscurso, tal como mostra o gráfico abaixo. No funcionamento do discurso, então representado pelo primeiro gráfico ali, estaria o acontecimento sem profundidade. O retorno, e aí eu cito o Pechet, o retorno de um paradigma pesado que se repete no interior de sua aparição instantânea, um paradigma que estrutura o retorno. É desse modo que eu compreendo, nessa análise específica, o sentido da relação rede-conhecimento, na forma material, rede de conhecimento, rede do conhecimento e PUC-RS Conhecimento em Rede. A questão aqui é compreender como é que houve um processo que constituiu essa forma de dizer e não uma outra que poderia estar aí. Esse processo tem a ver com a tecnologia como condição de produção do digital e com a ideologia da circulação, ou com o digital como instituinte de sentidos, transformadora das relações entre os sujeitos e dos sujeitos com o Estado. Eu trago aí, então, como diria Pechet, eu cito o Pechet, isso circula, está no Materialidades Discursivas. Como temos o hábito de dizer, fazendo dessa circulação a imagem positiva da nossa modernidade discursiva liberada, ou, ao contrário, a falsa moeda das línguas de vento, os turbilhões esfumaçados do não importa o quê, destinados a ocupar a atenção, desviando-a dos problemas reais.
E continua Pechet: não seria o tempo de destituir essa imagem duplamente indulgente da circulação, observando o fato de que as circulações discursivas não são nunca aleatórias, porque o não importa o que não é nunca não importa o que? Assim, cabe a nós conhecer, compreender, analisar, insistir, nos ocuparmos dos efeitos do digital e da tecnologia em geral na nossa sociedade, sem nos deixar levar pelo fascínio das inovações e inserções que ela produz. Daí, atentarmos para a ideologia da circulação, que recai justamente sobre o não importa o que, característico de uma sociedade da informação e do conhecimento que é a nossa. Sabemos, no entanto, que dizer em qualquer circunstância tem seus efeitos, sua opacidade, forma material sobre a qual se imprimem sentidos e processos. E eu vou finalizar então dizendo que compreender o discurso do digital é o que nos permite compreender os sentidos do mundo e dos objetos sem incorrer no risco do essencialismo técnico e do determinismo tecnológico, que eu acho que essa é uma questão perigosa para nós. E aí entra uma questão importante, que talvez a gente possa discutir depois, que é a própria questão do entremeio na análise do discurso. Para a gente pensar o digital, a noção de entremeio ela é muito importante. É muito importante para a gente justamente não incorrer nesse essencialismo técnico ou no determinismo tecnológico. O que nós temos enquanto analistas de discurso que fazer é fazer perguntas, justamente isso é o entremeio, é fazer perguntas para o técnico. É como diz o próprio Lucien Spes, nós não precisamos ser técnicos para falar do técnico, não precisamos ter cancro para falar do cancro, ele diz, E ele fala também que Flaubert, por exemplo, não precisava ser imbecil para falar de imbecilidade, Então, essa é uma questão importante para nós quando pensamos no digital, E claro, quando consideramos as condições de produção, necessariamente temos que fazer perguntas para outras áreas, Isso é fundamental para a gente. Bom, então eu acho que fica aí, tem várias coisas, como vocês podem ver que eu passei rapidamente, mas na discussão depois a gente pode voltar e a gente pode conversar melhor. Obrigada pela atenção.